Entendi, ó. O Magno perguntou aqui, acho que era a pergunta que eu ia fazer, né? Parabéns pela live, temática importante, valeu. Gostaria de saber as principais etapas, por exemplo, inicia-se com o inventário, a floresta tem que ser certificada, vende para quem? No caso, assim, do projeto florestal, né? Como é que faz aí, de maneira, né, É, todo resumida? projeto tem que começar identificando. O projeto reduz ou remove gases de efeito de estufa? Sim. Tá, tudo bem. Ok. O projeto é economicamente viável? Sim ou não? Eu chamo de PIN, né? Não sou eu que chamo. Ele é chamado de PIN, Project Idea Note, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto. Ele para em pé economicamente, ele é tecnicamente viável, ok. Desenvolva o chamado PD, ou PDD, Project Description ou Project Design Document, depende dos padrões. Faz o projeto, implanta o projeto e começa a desenvolver o projeto. Aí você vai fazer a validação. A validação é uma auditoria de terceira parte. Você tem que contratar uma auditoria credenciada para fazer isso. Depois, a cada ano ou a cada 2 anos, depende do tipo de projeto, no caso do projeto você tem uma escala grande, ele pode ser feito todo ano, você vai fazer a certificação. Todo ano, uma entidade auditora vai lá e verificar se não houve desmatamento, se a floresta cresceu, etc. E depois vai gerar os créditos, vai pedir a emissão dos créditos. Essa emissão vai gerar os créditos de carbono, né? No mercado regulado se chamava RCS, são certificado de emissão, no mercado voluntário se chama de VCU, Verified Carbon Units, que é 1 tonelada de CO2 equivalente, e esses créditos podem ser vendidos no mercado, livremente. Aí tem um valor de mercado que você pode acompanhar diariamente, hoje os preços são conhecidos, né? Então, basicamente, é isso. Esse é o passo a passo, né? Escolher uma atividade, por exemplo, reflorestamento, ou desmatamento evitado, um dos dois. Para de pé o projeto, estudo de viabilidade. Elabora o PDD, ok, valida. Auditoria em terceira parte. Todo ano faz a certificação. Onde é que encontra-se o inventário florestal? Lá no começo, nos projetos RED, você tem que fazer o inventário florestal no começo, para dizer qual que era a condição no início do projeto. Nos projetos de reflorestamento, você não vai fazer isso no começo, porque você nem tem floresta nenhuma. Você vai fazer o inventário ao longo do tempo. Então, o inventário entra, dependendo da categoria de projeto, em uma dessas etapas. E vai ser feito ao longo do tempo, né, cronologicamente. A floresta tem que ser certificada? Não necessariamente, FSC, etc. Não precisa. Mas se tiver, você já ganhou muitos pontos. Tudo fica mais fácil, né? E vende para quem? Principalmente para o mercado internacional. Ainda não temos um mercado nacional bem amadurecido, praticamente ainda engatinhando. Então, os compradores são sempre dos países industrializados, os países que têm metas bastante fortes em termos de redução de emissões, sobretudo na Europa. Mas também no Japão, outros países. Entendi. Já aproveitando também, por exemplo, tem que se fazer um inventário, beleza, mas até então, né, o que a maioria dos profissionais faz é aquele inventário convencional, né, de circunferência, altura. Nesse caso, para crédito de carbono, ele segue também esse mesmo padrão ou ele é mais rebuscado? Como é que é o inventário para esse fim? Ele um é consequência do outro, porque carbono depende da biomassa, que é o peso em massa das plantas, vamos dizer assim, né? Das árvores. Mas a biomassa vem do volume, vem do diâmetro, vem da altura. Então, nós sempre usamos o diâmetro, a altura das árvores para estimar a biomassa e estimar o carbono. Mas nós acoplamos algo a mais, que é a determinação dos teores de carbono, a modelagem disso e a espacialização disso usando geotecnologias. Então, na verdade, assim, o inventário florestal, com um pouco a mais de técnica, ele se torna um inventário de carbono. Então, quem faz um bom inventário florestal é capaz plenamente, sim, de fazer um inventário de carbono e atuar nesse mercado, que vai, com certeza, demandar muita mão de obra, muita gente para trabalhar. Entendi. No caso, ele vai, assim, é o convencional, só que ele tem mais alguns acréscimos de informação ali, né? Se eu entendi bem isso mesmo, né? Isso, tem alguns complementos técnicos que são necessários, né? E é importante sempre lembrar que o inventário dá o ponto de partida. Olha, né? No caso dos projetos de desmatamento evitado, você diz, olha, eu tenho tanto de carbono e agora eu vou monitorar isso para que não tenha perdas de carbono. Então eu preciso, além do inventário florestal no campo, medir árvores, de CAP, altura, não sei o quê, eu preciso também uma coisa muito importante, que é o uso das geotecnologias, a interpretação de imagens de satélite, classificação, a identificação de focos de desmatamento, de queimadas, etc. Esse é um ponto crucial. Então, saber utilizar as geotecnologias, assim como no inventário florestal, eu costumo dizer nas minhas aulas de inventário, agora já não estou tanto mais dando aula de inventário, que não existe um bom inventário sem um bom mapa. Não existe um inventário sem um bom mapa. Né? Então, da mesma forma, não existe um bom inventário para carbono ou um projeto de crédito de carbono na área florestal se não tiver um bom mapa.
Por isso Mas, é uma por parte... exemplo, nesse tipo de inventário, é obrigatório, é opcional? A questão, por exemplo, se eu quiser quantificar ali volume de raízes, volume de copa, e colocar isso também ali nesse composto, também é possível? Normalmente as biomassas acima e abaixo do solo, ou seja, a parte aérea, parte do tronco, galhos e folhas, é obrigatório, né? E também é o mínimo, né? E também as raízes. Depois tem os outros compartimentos, o reservatório de carbono segundo o IPCC, que é a necromassa lenhosa, ou seja, o material caído, lenhoso, o material foliar, né, caído, que é a serapilheira, né? E também o carbono orgânico no solo. Esses três últimos são opcionais, mas as biomassas sim são indispensáveis. Como que eu posso fazer isso? Se eu não tenho como fazer pelo método destrutivo, eu posso usar, né, informações da literatura, né, que já foram desenvolvidos modelos, equações, etc. Então, eu posso utilizar também de equações. Uma das tarefas minhas, que eu faço bastante aqui, enquanto pesquisador, é desenvolver modelos matemáticos, modelos para aplicar nos projetos, para evitar um excesso de trabalho no campo. Mas sempre validação, né, calibração desses modelos é essencial em qualquer projeto e é aconselhável fazer, sim, um trabalho no campo para poder validar esses modelos.